Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre Fórmula 1. Nós tivemos aí nesse último final de semana o Grande Prêmio da Emília-Romanha, né, que aconteceu no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, que foi a pista aí que ficou conhecida por todo mundo por sediar o Grande Prêmio de San Marino, né? Tantas e tantas vezes a gente teve o Grande Prêmio de San Marino nesse circuito que fica ali na região de Imola, né? A pista que estava fora do calendário da Fórmula 1 desde 2006 e retornou agora, né, em 2020 como um desses circuitos aí que substituiu corridas canceladas por causa da pandemia, né? Então, para quem não segue a Fórmula 1 tão de perto, né, a gente teve algumas pistas diferentes nesse calendário 2020. Teve corrida em Mugello, que é uma pista que não está normalmente no calendário, né? Portimão, nesse último final de semana, que também não está no calendário. Agora San Marino, e no final de semana que vem a gente tem a corrida na Turquia, né, no circuito de Istambul Park, fechando aí esse ciclo de provas substitutas, né, dá para dizer, provas que não estavam programadas pela Fórmula 1, né. A corrida desse final de semana teve dobradinha da Mercedes, né, a segunda dobradinha seguida da Mercedes. Hamilton venceu a prova com o Bottas em segundo e o Daniel Ricciardo em terceiro. Mais um pódio aí da Renault, né, o segundo pódio em 3 corridas da equipe Renault. Pelo lado da Mercedes, um resultado importante, né? Porque a Mercedes com essa vitória confirmou o 7º título seguido no Mundial de Construtores e também confirmou o 7º título seguido de pilotos, né? O Bottas ainda tem uma pequena chance de ultrapassar o Hamilton, apesar de que a gente sabe que isso não vai acontecer, né? É praticamente garantida aí a conquista do Hamilton. Porém, o Verstappen, né, que era o piloto aí que ainda tinha chance, o intruso entre os dois caras da Mercedes, perdeu todas as chances de ser campeão, ainda fossem chances mínimas, né? Mas agora, então, está confirmado aí que a Mercedes vai ganhar o título de pilotos, seja com Hamilton ou com Bottas, e já ganhou, né, o título de construtores. Essa é a maior hegemonia da história da Fórmula 1, né? Então a gente tinha Mercedes e Ferrari empatadas. Ferrari, que foi campeã de construtores de 1999 até 2004, todos os anos seguidos, e a Mercedes agora conquista esse título aí, completando a sequência desde 2014 até 2020, né? Esse é um momento muito histórico, né? Então, assim, quando a gente para analisar, é uma coisa realmente né, impossível de você imaginar em determinados momentos, né? Quando você olha para trás, a Mercedes que reentrou, né, na Fórmula 1 em 2010, você imaginar 2011, 2012, que uma equipe que estava demorando para conseguir entrar ali naquele pelotão de frente, né? Então a Mercedes ela foi conseguir ficar no top 3 de construtores só em 2013, né? Os primeiros anos ali da Mercedes foram anos bem mais humildes, com a equipe ali no meio do pelotão, né? Ainda tentando encontrar o seu espaço. E a partir de 2014, então, esse domínio ali acaba se estabelecendo. Obviamente o time é extremamente competente, né? Mas eu acho que grande parte desse sucesso ele passa pelo Toto Wolff, né? E a maneira como o Toto Wolff lidera o time. Isso é uma coisa muito interessante, né? A Mercedes é uma equipe que tenta ser a melhor em todas as áreas possíveis, né? Então você não tem um foco específico do time. O time está sempre tentando melhorar, até porque, né, é a filosofia da empresa, né? Está
estar sempre à procura da perfeição, estar sempre tentando ampliar ali seus horizontes e conseguir ganhar a performance em algum momento. Então, isso eu acabei ouvindo isso em algum vídeo e é muito interessante de você notar como a hegemonia da Mercedes tem fases diferentes. Então você começa lá em 2014, a Mercedes vence os primeiros anos porque se baseava muito no motor. Então o motor Mercedes era muito melhor que todos os outros motores e isso acabava gerando uma vantagem muito grande. Depois, as outras montadoras foram chegando, né? Foram diminuindo a diferença. E aí a Mercedes foi tendo que vencer de outras formas. Então a Mercedes já venceu porque soube aproveitar melhor as oportunidades, né? Porque não bobeou tanto na reta final, porque teve a melhor equipe apoiando o piloto, depois porque teve o melhor piloto puxando a equipe, né? E nesse ano aí de 2020 o time atingiu um patamar praticamente inalcançável, né? Ok, a Mercedes é ajudada também pelo fato de que a Ferrari fez um trabalho muito ruim, então o time que tinha o orçamento para estar ali junto com a Mercedes acabou caindo lá para trás, mas é fato que o carro da Mercedes é o melhor do grid e isso, né, isso depende apenas do desempenho da Mercedes, da maneira como a Mercedes constrói o seu projeto, não como os outros fazem o trabalho deles, né? Então, é um momento único na história da Fórmula 1, importante a gente notar isso e aproveitar isso, né? Entender que daqui a 40 anos a gente pode estar falando para os nossos filhos que eu vivi na época da Mercedes não perdia para ninguém, era uma coisa de louco, né? Então, isso daí mencionado, esse detalhe, então vamos falar sobre o assunto que é o mais importante desse final de semana, pelo menos para mim, e que foi o ponto mais interessante da corrida também, que é a briga pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Então a gente tem a Mercedes já campeã, a Red Bull que vai ser segunda colocada fatalmente, tem uma vantagem muito grande para as demais equipes, mas o terceiro lugar está totalmente em aberto. A gente tem 4 corridas para o fim da temporada, com a Renault atualmente na terceira posição com 135 pontos, Racing Point e McLaren empatadas na sequência com 134 pontos. Então tem um ponto separando 3 equipes, né? Uma coisa realmente incrível como está equilibrada essa briga pelo terceiro lugar, que é algo muito valioso, né? Então você tem uma diferença muito grande do dinheiro de premiação, né? Que o terceiro colocado recebe com relação ao quinto, né? Então é realmente algo que pode fazer a diferença na vida das equipes, né? Nesse final de semana, o que aconteceu, né? Aparentemente, a Racing Point tinha, entre essas 3, né, tinha um melhor carro, tinha um melhor rendimento aí na pista de Imola. Porém, o que acabou acontecendo com a corrida da Racing Point? O Stroll está numa fase muito complicada, né? E aí uma coisa até complicada, porque não sei se dá para culpar só o Stroll, né? O Stroll teve um teste positivo de Covid nos últimos dias, e a gente sabe que tem pessoas que reagem muito mal ao vírus, né? Então isso acontece direto no futebol, né? De jogadores acabarem perdendo rendimento porque foram contaminados. E pode ser até essa a causa da má fase do Stroll. O Stroll teve uma corrida muito ruim em Portimão, e nesse final de semana também foi péssimo, né? Ele ficou bem para trás no Q2, e na corrida não foi a lugar algum, teve problema na primeira volta, depois ficou andando praticamente toda a corrida na última posição, errou no pit stop, né? Atropelou o mecânico. Então o Stroll não ajudou a equipe da Racing Point, e a Racing Point não ajudou o Pérez, né? O Pérez estava ali
no caminho para um pódio, né? Inclusive a temporada do Pérez é muito boa, né? Se a gente lembrar, em Portimão, Pérez tinha tudo para terminar ali na quinta posição e também por um erro de estratégia ele acabou perdendo 2 lugares no finalzinho. Perdeu pontos valiosos. Nesse final de semana, o Pérez tinha tudo para terminar em terceiro. De novo, a equipe acabou chamando ele na hora errada, fazendo a escolha errada lá no último safety car, e ele acabou caindo na classificação final. Então, erros operacionais aí para Racing Point, que perde pontos valiosos na briga pelos construtores. Contrário da Racing Point fez a Renault. A Renault não tinha um carro tão rápido para essa corrida, né? Você pode ver pelo desempenho em classificação que a equipe não foi lá nenhuma maravilha, ficou atrás até do Gasly com a AlphaTauri. E o Ricciardo fez assim, foi fantástico quanto a maximizar o seu resultado, né? Então ele se aproveitou da largada, que é um momento onde dá para você fazer alguma mágica ali, para conseguir ganhar algumas posições. E a partir disso ele foi assim muito competente na questão dos pneus, soube conservar os seus pneus até o final e ficou ali na posição dele esperando as oportunidades surgirem, né? Ele estava em quinto. O Verstappen caiu fora, ele foi para quarto. O Pérez errou na estratégia, ele foi para terceiro, não deixou ninguém passar. Terminou a corrida na terceira posição. Então, uma aula aí de como maximizar os resultados. E o Ricciardo somando pontos importantes para a Renault e para ele próprio, né? O Ricciardo, nesse momento, é o quarto colocado do Mundial de Pilotos. Está atrás apenas das Mercedes, né? Do Hamilton, do Bottas e também do Verstappen. Então, mais uma corrida muito forte aí do Ricciardo, características diferentes daquela que ele conseguiu o pódio, né, em Nürburgring. Em Nürburgring ele teve um fim de semana muito bom, né, um fim de semana de afirmação que colocou ele numa posição de destaque. Nesse final de semana ele não tinha o melhor carro, ele não estava numa posição de destaque, mas ainda assim conseguiu subir para o pódio. Então é um resultado bem importante até para termos de competitividade aí da Renault. E a McLaren eu acho que foi a decepção, né? A decepção em partes, porque a McLaren acabou somando bastante pontos na corrida em si, porque os 2 carros terminaram na zona de pontuação, mas em nenhum momento os 2 carros conseguiram ser tão combativos assim, né? Então eu esperava que a McLaren fosse um pouquinho mais combativa nesse final de semana. Aparentemente, o carro da McLaren ele não está conseguindo evoluir tanto como os outros carros. Então a gente teve a Renault com corridas muito fortes aí nas últimas etapas, a Racing Point que nessa etapa particularmente foi muito forte, e a McLaren tem um tempinho já que ela não consegue se colocar numa posição de repente brigar por um pódio, né? A McLaren esteve muito longe desse quarto, quinto lugar que seria o carro que ele daria o pódio depois do abandono do Verstappen. Então, McLaren parece estar perdendo fôlego num momento determinante do campeonato, né? Isso é algo um pouquinho complicado aí para o time que está na briga por esse terceiro lugar, beleza? Então, por hoje é isso, a gente falou um pouquinho da Mercedes, falamos um pouquinho das equipes do meio do pelotão. Vamos esperar aí a próxima corrida da Fórmula 1, que acontece daqui a 2 semanas, no dia 15 de novembro, dia que é feriado aqui no Brasil, mas cai no domingo, então não faz a mínima diferença. O Grande Prêmio da Turquia, no Istanbul Park, como eu falei antes, circuito aí retornando à Fórmula 1 depois de alguns anos, tá bom? Vejo vocês então em 2 semanas, beleza? Um abraço e até a próxima.